Oi pessoal, sou o Felipe, esse é o nosso último vídeo da série A Verdade sobre testes em processos seletivos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do currículo como critério para avanço de candidatos em processo de seleção e como, na verdade, essa pode ser uma ferramenta um pouco torta, né? Pode gerar resultados que não são aqueles que a gente está mais procurando. Isso acontece por 4 motivos especialmente, né? O primeiro deles é porque o currículo ele não tem um poder muito forte de prever performance futura, que seria o resultado ideal que a gente está buscando no processo de seleção, encontrar candidatos que performem bem nas atividades que eles vão fazer. Além disso, a gente sabe que tem muitos candidatos que mentem nos seus currículos, então trazem informações falsas ou exageradas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tem o fator de que currículo levanta informações a nível pessoal de cada candidato e isso pode gerar uma discriminação. Então, existem diversos estudos que mostram o uso de fotografia em currículo ou, enfim, mesmo o nome da pessoa, às vezes já pode gerar um preconceito por parte do recrutador. E o último ponto é justamente esse, né? Cada recrutador avalia um currículo de forma diferente do outro. Então, o fato da avaliação ser despadronizada também gera um grande risco de fazer com que seja um método pouco confiável. Boa, então aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada um desses problemas, né, sendo que o primeiro é aquele sobre o fato do currículo não prever bem a performance futura de um candidato. Isso acontece porque a formação de um candidato ou o fato dele ter passado por uma ou outra empresa não é um critério significativo para dizer que essa pessoa vai desempenhar bem dentro das atividades que ela vai ter na nova função. Na verdade, o que ajuda a gente a ter uma boa predição é o quanto o perfil dela está adequado às atividades que ela vai desenvolver e o potencial geral de pegar coisas novas e desenvolvê-las bem. Então, esses são os pontos mais interessantes que a gente não observa dentro de um currículo, né? O segundo problema diz respeito à parte de que os candidatos muitas vezes mentem, né, ou exageram um pouquinho ali quando montam seus currículos. Até, na verdade, tem uma pesquisa da HireRight que mostra que 85% dos candidatos já fizeram alguma mentira ou alguma história um pouquinho mais exagerada nos seus currículos. 85% é um número muito grande, né? Então a gente também tem que se pautar em métodos que estejam menos sujeitos a fraudes como essa. E isso é um problemão para quem trabalha com triagem de currículo mesmo, porque pode até inviabilizar uma seleção, né? Ou às vezes a gente coloca para dentro de casa uma pessoa que no final a gente vê que não faz tanto sentido, porque colocou uma informação ali no currículo que não condiz com a realidade. O terceiro problema que a gente estava comentando é sobre como o currículo pode levar a vieses inconscientes ou conscientes até, né, da pessoa que está fazendo o recrutamento de candidatos. Então, existem várias pesquisas que mostram sobre como fatores de gênero, idade, raça são mais sujeitos a serem levados em consideração e, por conta disso, gerarem uma discriminação quando a gente tem um processo de seleção que está olhando para o currículo. Tem até um white paper bem interessante que a gente fez sobre esse tema que você consegue conferir aqui embaixo. Por fim, o nosso último problema é que os currículos acabam sendo um pouco despadronizados, porque cada candidato faz o seu da sua maneira, e por conta disso são materiais mais subjetivos. O que isso significa? Dependendo da pessoa que está conduzindo o processo de recrutamento e seleção, e dependendo inclusive dos critérios e das palavras-chave que essa pessoa utilizar ali para fazer uma busca entre o banco de talentos, algumas pessoas vão ser aprovadas e outras vão ser reprovadas por conta de fatores que não necessariamente fazem sentido para aquela posição. Então, imaginem a seguinte situação: eu tenho um candidato que vai se inscrever, se aplicar para uma vaga na área comercial e com o currículo que ele tem na visão de um recrutador X, ele não passa para a próxima fase. Mas esse mesmo candidato, usando o mesmo currículo, daqui a alguns meses, quando passa na visão de outro recrutador, é aprovado para a próxima etapa. Então, apesar desse candidato estar usando o mesmo material, a gente percebe que, na verdade, não foi tão bem avaliado quanto ele seria bom para aquela vaga, né, por conta dos critérios intrínsecos a essa pessoa. Ele foi avaliado por visões diferentes, né, de recrutadores diferentes que valorizaram partes diferentes do seu histórico.
E isso pode gerar um super prejuízo para a marca empregadora se a gente não se atenta a ter os mesmos parâmetros e os mesmos níveis de justiça com todos os candidatos. Esse processo ele precisa ser muito transparente. Então, a nossa recomendação é justamente utilizar testes que sejam cientificamente validados, né, que tenham ali toda essa estrutura psicométrica muito bem consolidada, para a gente utilizar nesse momento de triagem inicial, dando sempre muita transparência para o candidato e não ficar preso a uma forma de seleção que está tão sujeita a erros. Bom, espero que vocês tenham gostado da série e que aproveitem todos os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal e a gente se vê aí no próximo bate-papo. Um grande abraço!